Pessoal, boa noite. Obrigado pela presença de todos. Estou vendo aqui que tem 26 pessoas na sala, né? Mas mais gente vai acabar chegando ao longo da fala. Hoje a fala do professor Reinaldo. E eu queria, então, conforme nos nossos outros encontros, né? Solicitar algumas coisinhas para vocês. A primeira é que vocês mantenham os microfones desligados, né? Deixem as perguntas para o final da fala, que está entre 40 e 1 hora, certo? Então, se tiver alguma pergunta, vamos deixar para o final. Vocês podem, no final, escrever a pergunta no chat ou abrir o microfone e fazer a pergunta direto para o professor Reinaldo. Então, só relembrando que toda quarta-feira, né, às 19 horas, a gente faz esses encontros, né? Acompanhem sempre as notícias nas redes sociais e a gente divulga ao longo da semana os temas das palestras, certo? Eu vou passar então a palavra para o professor Reinaldo, né? Acho que todo mundo conhece, não preciso apresentá-lo, né? Mas ele quiser falar um pouquinho da formação dele, já que talvez nem todos os alunos tenham tido aula com ele ainda, né? Vou deixar para ele apresentar a formação, a área de estudo, a área de pesquisa dele. Ele também vai entrar um pouquinho no aspecto histórico das pandemias, né? Tenho certeza que a gente vai ter algumas informações aí que a gente não sabia. Ele vai levantar alguns fatos, contar algumas informações que a gente com certeza não sabia, e vamos ver, não quero dar spoiler, né, Reinaldo, mas vamos ver a história se repetindo, né? Acho que vai Sim. ser inevitável. Beleza? Então, a palavra é tua, Reinaldo. Uma boa palestra, uma boa fala, e a palavra é tua. Obrigado, Daniel. Agradeço o colegiado da Biologia pelo convite. Na verdade, eu me prontifiquei a falar porque os alunos que já tiveram aula comigo na Biologia sabem que eu tenho esse grande mal. Eu gosto da minha voz, eu gosto de falar, gosto de estar com vocês, mas infelizmente, né, devido a esse problema, a gente tem que fazer isso remotamente, mas isso não tira também a ideia dessa relação que nós fazemos. Bem, não vou me apresentar muito, não. Meu nome é Reinaldo, sou professor da área de História, e na área da Biologia eu atuo com a História da Ciência, que é algo que me traz muito prazer. Faço um projeto na instituição sobre frenologia e craniologia, e daí vem a minha pesquisa hoje, que é fruto justamente do que está acontecendo no Brasil, essa pandemia, né? E justamente o processo que isso nos leva a entender um pouco historicamente o que está acontecendo tanto no Brasil quanto no mundo. Nós estamos vivendo um período bastante novo em relação a esse processo de ficar em quarentena, o processo de usar as máscaras, né, essa ideia do não contato. Mas, historicamente, isso não é a primeira vez que acontece no mundo. Então, eu vou apresentar para vocês aqui hoje, bem rapidamente, uma parte das minhas pesquisas que eu estou fazendo ao longo desses últimos meses. E aí, focando mais na questão hoje das pandemias e também das doenças, né? Principalmente a gripe espanhola e um pouco do Covid-19, que eu acho que é um processo relacionado um com o outro. Nisso, a gente tem que pensar, então, a origem das doenças e também as possíveis curas a ela. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a quinina e a cloroquina, que hoje em dia é tão falado, e tentar entender um pouquinho como esse processo chega no Brasil ao longo dos anos. Né? A gente voltar lá para o século XIX, você vai encontrar relatos falando sobre o uso da quinina e depois da cloroquina. Então, assim, sem mais delongas, eu vou começar a apresentar o trabalho. Se vocês conseguirem enxergar e está tudo certo, vocês me dêem um ok. E o título da minha fala é Um Ruído de Tambor, uma história social das epidemias no Brasil. E aí eu vou explicar também por que o ruído de tambor, né? Por que eu escolhi esse título, que está entre aspas, que eu acho que é bastante simbólico para os dias atuais. Como o professor Daniel falou, a história ela sempre se repete, né? Então nós estamos vivendo, na verdade, um processo que já aconteceu em outros momentos na história. Isso nós chamamos, né? Tem um termo que eu gosto muito de alemão,
não falo alemão, mas eu gosto muito de procurar o sentido das palavras, que chama Weltschmerz, que seria mais ou menos como a dor do mundo, que é um processo justamente de algum evento, alguma coisa que causa uma comoção geral. Então, a ideia da fala de hoje é apresentar algumas características das epidemias no Brasil, demonstrar as rupturas e as permanências no ofício de curar no Brasil e mapear alguns medicamentos que foram utilizados ao longo do século XIX, XX e XXI. Obviamente que eu não vou trabalhar com tudo isso, eu fiz um recorte dessa pesquisa, né, e quem sabe em um outro momento eu posso apresentar o resultado da pesquisa final. Fiz alguns recortes especiais por conta do momento que nós estamos vivendo hoje. Né? Então, assim, para trabalhar com a história das doenças, é interessante entender que isso é uma atitude que acontece em todo o mundo. Né? O mundo, durante toda a sua existência, sempre passou por epidemias. Se nós voltarmos no tempo, né, talvez as mais conhecidas podem ser a peste negra, que dizimou a população, metade da população, mais da metade da população da Europa. A gripe espanhola também, que foi uma pandemia gigantesca no mundo. Isso afetou, de uma certa maneira, muitas pessoas ao longo da história. Então, nós temos aí o saber científico, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar, e as práticas médicas, que, na verdade, como eu sempre falo para os alunos, que o saber científico e as práticas médicas, elas estão envolvidas em um contexto mais amplo, né? Principalmente o econômico e o político. Então, nós estamos vivenciando nos dias de hoje, né? O saber científico sendo justamente uma disputa política, e isso é uma coisa que sempre aconteceu, não é de hoje. Isso também é um espaço privilegiado dos medos individuais. Todo mundo tem medo da doença, né? Você pode ter medo de algumas coisas durante a sua existência, e as doenças são um medo muito grande, principalmente de uma doença nova, né, que causa justamente esse espaço privilegiado. Que aí é justamente aí nesse espaço privilegiado que as estruturas sociais, as instituições, criam um lugar central para hospedar o doente. Daí vem a palavra hospital, né? É um lugar feito para hospedar o doente. E é aquilo que nós vamos tirar desses conhecimentos. Então, só para começar a apresentar para vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver, uma citação de um jornal aqui do Paraná, chamado A República, né? Porque a ideia é trabalhar com fontes históricas para entender um pouquinho do processo que nós estamos fazendo. E esse jornal é muito interessante porque ele deu, quando surgiu o primeiro sintoma, caso da gripe espanhola no Brasil, ele usou o termo ruído de tambor, né? Ou seja, é algo que é vazio por dentro, é algo que não tem nenhuma importância, é algo que não vai acontecer, que vai ser só uma gripezinha. É interessante isso. Ele fala o seguinte, dá a entender que a própria gripe, velha influência de sempre, a urucubaca da miudinha, o pausa-pausa que tanto nos aborreceu entre os tempos, os jornais europeus que temos à vista dizem que, como sempre acontece quando a influência se dissemina epidemicamente, predominam os fenômenos gerais sobre febre, dor de cabeça, dores lombares, perturbações nervosas, simulando à primeira vista se tratar de uma moléstia infecciosa nova. O tratamento preventivo, diz uma folha estrangeira, consiste em preservar as fossas nasais, via ordinária de acesso do micróbio da influenza, em uma pomada antisséptica. E o grande remédio é a aspirina, alternando com o quinino, prolongados durante algum tempo cotidianamente, depois da cura aparente, para maior segurança. Deus queira que este caso de gripe espanhola seja um ruído de tambor, vazio por dentro. A República, 28 de setembro de 1918. Aqui começa, então, justamente a ideia de entender a gripe espanhola como apenas um ruído de tambor. Né? Então, aqui eu já começo a fazer o primeiro paralelo em 2020 com 1918. O que é esse ruído de tambor? Né? Por que se falava que essa gripe não era tão afrontosa assim? Não era tão mortal? Se nós imaginarmos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas em torno do mundo. Então, realmente, foi uma pandemia devastadora, né, em qualquer aspecto que você colocar. Então, aí nós estamos trabalhando com algumas questões, os meios de comunicação, questões políticas,
né, questões empresariais que a gente vai tentar debater ao longo da nossa conversa aqui hoje. Tá? Então, assim, começa a imaginar que isso é simplesmente uma coisa que vai passar rapidamente, não tem grandes preocupações. Mas se a gente olhar o quadro, a gripe espanhola matou 500 milhões de pessoas entre 1918 e 19, né? Isso aí é mais ou menos um quarto da população mundial. Aqui no Brasil, né, o número de mortos 500 milhões de pessoas infectadas e 50 milhões de mortos. Para vocês terem uma ideia, a gripe espanhola em São Paulo matou 1% da população da cidade de São Paulo. Se a gente pegar isso para os números de hoje, 1% da população de São Paulo hoje dá mais ou menos 121 mil pessoas. Então, assim, foi uma doença realmente que causou uma série de problemas para a cidade de São Paulo, né? Pegando ela como exemplo, mas em todo o Brasil, muitas pessoas morreram com a gripe espanhola. E justamente são os mesmos contágios que havia hoje com o Covid-19. Vamos chegar nele lá. O que mais me chamou a atenção foi o uso da quinina, né? Ou do quinino, tanto faz. E a gente vê que isso voltou à tona. Algumas pessoas estavam falando, né, de tomar água tônica para combater o Covid-19. E a água tônica tem no seu composto o quinino. Então eu fui lá entender de onde veio esse quinino, o que é esse quinino que tanto se fala hoje. Mas, na verdade, o quinino não é uma coisa recente, é uma coisa que já é pesquisada desde o século XVIII. Além disso, a gripe espanhola, na verdade, não é gripe espanhola. A gripe, na verdade, é uma gripe americana, que ela foi importada, os americanos importaram ela durante a Primeira Guerra Mundial. Vamos só fazer um contexto histórico aqui. Em 1917, a Rússia sai da guerra, do conflito, por conta de conflitos internos que acontecem no seu país. Os soldados saem do conflito e aí entra os soldados americanos. É nesse processo que começa a se surgir os primeiros infectados com essa epidemia e dissemina entre os demais países que os soldados americanos estavam investindo. A diferença é que a Espanha, naquele momento, ela é um país neutro. E sendo um país neutro, ela não tinha por que negar que havia essa epidemia acontecendo. Então, os primeiros casos que foram falados abertamente foi na Espanha. Daí ganhou-se o título de gripe espanhola. Né? Então, os americanos, na verdade, foram os primeiros a manifestar essa doença, mas foram os espanhóis os primeiros a confirmar o caso de doença no seu país. E aí todo mundo usou o termo gripe espanhola de forma errada. Olha que interessante. Um estudo que saiu recentemente numa revista científica americana aponta que o primeiro infectado da Covid-19 não foi um chinês em Wuhan. Na verdade, foi um americano que teve o primeiro sintoma em setembro. Né? Então, pode ser também que o Covid-19 tenha origem nos Estados Unidos, mas se propaga muito que é uma gripe que vem da China. Né? E, na verdade, pessoal, uma coisa só para frisar, a origem da gripe, da onde veio, não importa muito. Né? Importa que ela está matando pessoas e está causando uma mudança na nossa forma de viver, mas é importante frisar mesmo que quando nós falamos gripe espanhola, foi um nome dado, mas que, na verdade, os primeiros sintomas aconteceram com soldados americanos. Né? E sempre falar gripe espanhola acaba criando uma coisa muito pejorativa à Espanha. E, na verdade, não foi a Espanha o primeiro caso contabilizado com essa gripe. E aí vamos a entender um pouquinho como acontece o processo. Se em 18 teve o primeiro caso de confirmação no Brasil, as ações governamentais foram efetuadas para cuidar dos doentes e socorrer os familiares dos gripados mais pobres. Destaque para os postos de socorro e hospitais provisórios. E os profissionais de saúde atuaram intensamente em todo o país. Entre os leigos, a solidariedade cresceu na mesma proporção, que aumentou o número de enfermos e mortos devido à doença. Diversas pessoas ajudaram a angariar e a distribuir remédios e alimentos, prestaram auxílio aos gripados e a seus familiares e fizeram donativos às entidades, como a Cruz Vermelha, que organizaram socorro aos doentes. A ideia justamente do cuidado, né? A ideia que vai se ter aqui da precaução em relação à doença. Mas o que chama a atenção nossa,
que eu falei para vocês agora é justamente essa ideia do uso da quinina. Né? Por que eu estou usando a quinina? Ela é a cura? Então, o jornal, o Partido Republicano, colocou no seu editorial: façam-se vacinar e revacinar contra a varíola. Porque se tal vacina beneficiar contra a influenza, tanto melhor. E se não produzir efeito nenhum, pelo menos ficará a população preparada para resistir à referida varíola. Usem o chá de eucalipto e de qualquer sal de quinino. Então, começa-se o primeiro uso do quinino no Brasil é para combater a varíola, né, que também matou muitas pessoas, né, ao longo da história. E aí começou-se a associar o uso do quinino também para curar a gripe espanhola. Né? E aí os jornais, e esses jornais eram todos escritos nessa parte da parte médica por médicos que trabalhavam nos jornais, falavam que mal não vai fazer, né? Porque se não salvar a gripe espanhola, pelo menos vai evitar o contágio da malária, da varíola, perdão. E aí você começa a pesquisar um pouco mais, e aí eu fiz esse trabalho, que é um trabalho muito moroso, né? É um trabalho que a gente usa muita hora bunda sentado, pesquisando, né? Da onde veio esse quinino, né? Que tanto se fala atualmente, tanto se voltou a falar, tanto do quinino quanto dessa cloroquina. O quinino já era conhecido no Ocidente, né? Desde o final do século XVI no Peru. Né? Ela é um pó branco, inodoro, sabor amargo, uma substância utilizada no tratamento da malária e da arritmia cardíaca. Além de ser um fármaco, é utilizado como um flavorizante da água tônica, por isso que vem a ideia de tomar água tônica, que ajuda a combater o coronavírus. Né? Então tem uma explicação para isso, porque em outros momentos eles foram para usarem esse elemento. Aí o professor Bruno falou justamente isso, né? Que é uma coisa que se usa ainda, né, o quinino, e é muito interessante entender como isso retomou com o Covid-19. Né? É aquela coisa que os cientistas vão buscar alguns elementos que já conhecem para tentar usar eles para combater uma doença nova. E olha que interessante, eu lembro aqui que eu já trabalhei com os alunos que estiveram lá comigo, o Charles Linné, né, ou Carolus Linnaeus, que fez a primeira classificação dos homens, né, os homens, o negro, o amarelo, o vermelho e o homem branco, e ele foi o primeiro, né, taxonomista que batizou a chincona, né, que é um anagrama que ele vai utilizar do nome da condessa espanhola, que, segundo a lenda, foi curada pela casca da quinina. Né? E é interessante, então, que sempre foi utilizado a quinina para combater a varíola, e aí começa a se ampliar demais do quinino. Né? O quinino começa a se tornar uma solução para quase tudo. Não só no mundo, mas principalmente, né, nos países mais pobres. E aí começa, então, um jornal que eu pesquisei muito, que é um jornal muito interessante, que é chamado O Propagador das Ciências Médicas, que é um jornal que foi feito no século XIX. Esse jornal era composto por médicos e jornalistas, obviamente, né? E eles faziam notícias de todas as epidemias do mundo, de todas as doenças, as possíveis curas, faziam propagandas de remédio, né? Muitos patrocinadas, isso é importante entender, né? Então, fulano de tal patrocinava o seu remédio e os jornalistas e os farmacêuticos faziam essa campanha para usar determinados medicamentos. Aí ele fala o seguinte, ó: todas as descobertas úteis são um serviço a bem da humanidade. Por isso, a quina foi recebida como um benefício do céu. Desde que a Europa obteve esse salutar presente, os práticos e os químicos se esforçarão a tirar dele toda a vantagem. Nós vimos, observamos e fomos mesmo um exemplo de virtude deste remédio. Ainda novo nos últimos meses da nossa frequência da Universidade de Paris, onde ele acabava de ser preparado e pela primeira vez administrado contra enfermidades, em que se presumirão indicado. E aí começa a aplicar o quinino em várias doenças que eram acometidas no Brasil. Né? Ela sai da Europa, né, como quase tudo que é explorado na América, vai para a Europa, é beneficiado e volta para a gente para testar para que mais ela vai combater. É importante que isso aqui, gente, eu estou falando de 1827. Portanto, quase 200 anos atrás já utilizavam a quinina.
E aí ela se transforma mais tempo, né, na cloroquina, que também não é algo novo no Brasil. A quinina começa a se tornar, no século XIX para o século XX, algo em defasagem, e eles vão buscar um outro medicamento para combater a varíola e a malária. E aí os Estados Unidos descobriram, a partir de 14 mil substâncias antimaláricas, e dessas selecionaram 80 para maiores observações. E das 80, mostrou-se mais eficiente a denominada cloroquina, que recebeu o nome comercial de Aralen, né? Que já foi experimentada aqui pelo Serviço Nacional contra a Malária. Também pelo jornal chamado A Gazeta da Farmácia, um órgão independente, informativo e defensivo dos interesses da farmácia. É muito bom esse jornal também para pesquisar, né? Só assim, eu mantive também a citação no original, tá? O português original, por isso que pode causar estranhamento para quem não está muito acostumado com esse linguajar dos séculos XVIII e XIX. Então, o que acontece é que a cloroquina chega também no Brasil no final do século, na metade do século XX. E aí começa a ficar interessante. Porque a quinina, paralelamente, e a cloroquina tornam-se quase que um coringa. E aí vocês vão entender que esse processo vai culminar na Covid-19. E não é à toa. Isso é o mais interessante. Como vai se construindo em torno da cloroquina, né, quase que uma resposta para tudo. Né? Seria um coringa da medicação. Que, para falar a verdade, antes da pesquisa, eu nunca tinha ouvido falar de cloroquina. Talvez algum de vocês que tinham familiares, né, que já teve a malária, né, ou que usam a cloroquina para outra medicação, possa ter ouvido já falar. Mas eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar da cloroquina como hoje em dia, né? Então, assim, a cloroquina torna-se quase que uma vitrine do mundo para os cientistas naquele momento. E eles começam, então, a usar ela de maneira muito interessante. Só que se você pegar, por exemplo, os grandes medicamentos que se tinha naquele momento, é muito legal. E aqui, assim, já dá uma outra pesquisa. Porque naquele momento, se você não pudesse usar o quinino no século XIX, você podia usar cocaína. Tranquilo, gostoso, fácil de usar, né, não causa nenhum tipo de dependência. Reparem só, isso aqui é uma propaganda que tinha nos jornais, né, numa boa, né, se você quisesse uma doença para a garganta, as pastilhas Rudê, né, feito de cloridato de cocaína, ela combatia faringite, laringite, anginas, tosse nervosa, formigueiro e picadas na garganta e difteria, né? É normal, né, usar a cocaína naquele momento. Então, assim, a preocupação que se tinha com os medicamentos era muito pouca em relação às experiências. Muitas vezes o remédio causava mais mal do que a cura. E se você voltar no tempo, né, tem um livro muito interessante que é Arte de Curar no Brasil, do Sidney Chalhoub, que ele vai mostrar como eram as práticas médicas ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, até chegar no século XIX, que hoje para a gente era muito bárbaro, né? Então, se a pessoa tivesse anemia, vamos fazer a sangria nela, né? Vamos sangrar porque o sangue ruim está fluindo no corpo dela. Outra que eu gosto muito, né, que não se vende mais, que a Bayer produzia heroína, né, e vendia nas farmácias, né? Então, se você tivesse com algum problema, a heroína poderia ser comprada tranquilamente nas farmácias, que era medicamento usado normalmente, não causa nenhum tipo de estranhamento, né? Outros que eu acho muito bom, né, que eu acho que é para criança, né, que é mais para dor de dente. Se você estivesse com dor de dente, tomava cocaína, né, e você tinha a cura instantaneamente. Então, assim, olha, tem duas criancinhas brincando, né, armando uma arapuca ali, e lá cocaína contra dor de dente, cura instantaneamente por apenas 15 cents. Era vendido livremente, você dava cocaína para sua criança, ela não tinha dor de dente, não sentia mais nada ao longo desse período. E outro também que eu acho maravilhoso, essa propaganda que tinha aqui, né, do vinho com cocaína, né, que era vendido, né, principalmente consumido pelo Papa. O Papa Leão XIII carregava um frasco desse vinho, chamado vinho Mariani, né, e ele premiou o criador desse vinho, Ângelo Mariani, como uma medalha de ouro, né?
E para onde o padre ia, o papa ia, ele tomava esse vinho com cocaína, né? E ele ajudava a curar também a influenza. Se a gente pegar a influenza, a gripe espanhola e também a Covid-19, elas são da mesma família. Então você começa a entender aí como vão ser criados medicamentos ao longo do século XIX ao século XXI. Né? Então essas besteiras que a gente ouve hoje, por exemplo, eu vou falar daqui a pouco sobre elas, né, das possíveis curas da Covid-19, elas são frutos de um processo histórico. Elas não surgem do nada, elas surgem porque há um contexto histórico propício para isso. Né? Se hoje nós lemos, por exemplo, né, que as pessoas davam cocaína para criança, né, hoje, né, 2020, eu estou falando isso aqui do século XIX, hoje, em 2020, o presidente americano pediu para injetar desinfetante no corpo humano para acabar com a Covid-19. Então, assim, não é uma pessoa qualquer, é um presidente de uma grande nação, né, que pediu para que os americanos injetassem desinfetante. Então, aonde está aí o distanciamento em relação ao passado que nós vivemos? Né? Então, aqui começa a transformação, que para já chegando na parte que nos interessa, como eu vou trocando a quinina para a cloroquina. E aonde a cloroquina ela se enquadra aí? Então começa que a cloroquina torna-se, então, uma empregada contra a malária, né? Principalmente contra a malária, e as experiências realizadas indicam que ela é melhor que a cloroquina. Né? E ela é melhor que a quinina, por quê? Porque ela se mantém mais tempo no corpo humano, que vai combater o germe causador da doença. Então já começa a diferença entre a quinina e a cloroquina. A cloroquina se mantém mais tempo no corpo humano, e isso faz com que ela tenha maior resultado, né? Mais satisfatórios em casos agudos. Isso também foi feito em 49. E aí o que acontece, que aí vem a parte que eu acho genial, que vem uma coisa que a gente não fala, que são as disputas comerciais. Né? Porque muitas vezes nós falamos de medicamento, nós falamos que determinados cientistas estão discutindo sobre medicamentos, a cloroquina funciona, ou a quinina funciona, ou outro medicamento que está sendo apresentado funciona. Mas tem uma coisa que eu acho importante nós discutirmos aqui hoje, né, ou pelo menos pensar isso, são as questões comerciais. São os grandes laboratórios que produzem esses medicamentos que lucram uma grana exorbitante em relação a isso. Né? Então, já havia no século XIX uma disputa muito grande, perdão, século XX, sobre os medicamentos que combatiam determinadas doenças que eram chaves no Brasil. Então, é muito comum, por exemplo, aqui a Gazeta afirmava, o Aralém, que é a cloroquina, é menos tóxico que a tebrina e a quinina. Essa última, com efeito, né, a quinina faz mal, produz distúrbios gastrointestinais, lesões no 8º par craniano, é o nervo auditivo, e também causava ambliopia, no nervo óptico. Então se começa a falar, olha, use cloroquina porque a quinina faz mal. Né, a quinina faz mal, vamos usar a cloroquina. E aí que interessante, e aí começa, né? Bem, a quinina vai ajudar, a cloroquina vai ajudar, e aí começa-se no 1856 outros atributos da cloroquina. Marquem isso, né? Nós falamos assim, a cloroquina ajuda a combater algumas doenças. Então, se ela ajudava a curar a varíola, a malária. Aí, em 56, a Gazeta de Notícias falava assim, ó, colocava o medicamento do cloroquina contra a hepatite amebiana. Então, também a cloroquina cura a hepatite. Né? Aí fala assim, nos casos de hepatite amebiana, a conveniência de associar o tratamento com a cloroquina. A cloroquina apresenta a vantagem de atingir todos os órgãos para onde pode migrar a ameba. Então, olha que interessante. Então, dá varíola, malária e a hepatite. E ela se torna, com perdão da palavra, a coqueluche daquele momento. Então, assim, era a droga milagrosa que poderia curar tudo. E aí eu continuei pesquisando nos jornais. São mais de 1000 jornais que há em todo o Brasil. E eu fui pesquisando, né, outros usos também da cloroquina. E olha que interessante.
Ela também, né, no Brasil, não há quem não conheça o Aralen, que é o nome comercial da cloroquina, empregado largamente como antimalárico. O que poucos conhecem, porém, é a ação antirreumática dessa substância. Então, ela também cura reumatismo. Estou notando aqui para depois não perder. Ela foi descoberta por ocasião do tratamento de casos de amebiase com uma associação de cloroquina e atrem. Alguns desses pacientes sofriam também de artrite reumatoide, e essa artrite apresentou remissão completa. O tratamento deve levar de 3 a 12 semanas. Então, reparem só uma coisa também importante. Além da amplitude da cloroquina, é a quantidade de ingestão desse medicamento, que hoje em dia já foi provado que é altamente venenoso. Né? O uso abusivo da cloroquina pode matar. Né? Por isso que alguns médicos não estão recomendando o uso da cloroquina, mas vamos falar isso para frente. Nós estamos na década de 50. Beleza? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão me ouvindo direito? Porque, assim, o ruim dessas aulas que eu não vejo, não consigo falar com vocês, é que eu não vejo a reação, né? Mas, enfim, vamos continuar. Beleza. Outra coisa também que a cloroquina torna-se fundamental. Em 57, com uma amebicida também. Ou seja, né? Eu uso cloroquina também para combater as amebas. Então tá assim, ó, como a bebicina, uma nova especialidade que contém a fumagilina, um novo antibiótico dotado de ação amebicida, e a cloroquina, e também o glicosarnilato de bismuto, sal de arsênico de bismuto, já conhecido no Brasil, base do produto do Intondon e outros. Então, eu vou juntar a cloroquina com outros medicamentos para combater também a amebicida. Então, quer dizer, em pouco tempo ela vai ganhando várias outras especificações. Guardem isso que é importante para a gente terminar a nossa fala. Que aqui é uma parte fundamental. Aí eu volto para falar com vocês sobre a questão, a importância de entender no contexto das doenças, das epidemias, e principalmente no contexto das curas ou dos remédios, a participação política e econômica. Agora há pouco eu falei para vocês da questão das brigas pelas patentes, a questão dos medicamentos. Em 58, né, teve essa ideia, o governo federal teve uma ideia de misturar a cloroquina no sal de cozinha, para que toda a população mundial tivesse acesso ao remédio cloroquina para combater a malária no Brasil todo, principalmente na região norte, onde ela tinha uma grande difusão da doença da malária. Então eles tinham a ideia de fazer com que a cloroquina virasse um sal cloriquinado, né? Então o governo federal teve uma ideia genial, né? Segundo o doutor Mário Pinotti, ele era diretor do Departamento Nacional de Epidemias Rurais, que ele tinha criado o método Pinotti, né? Que visava misturar cloroquina, portanto, nas fontes de distribuição de sal, para que todo o país consumisse, querendo ou não, a cloroquina. Então, se você imaginar o impacto disso na saúde do Brasil, vocês já imaginaram misturar um medicamento num objeto, né, num ingrediente que a gente usa todo dia? Né? Então, todo mundo teria, e não é uma coisa assim que haveria um sal X ou sal Y teria cloroquina, não. Teria feito na distribuição do sal lá na fonte. Todo sal produzido no Brasil teria cloroquina, né? Seria mais ou menos a ideia igual o flúor que é colocado na água, que é a água que vem nas redes de tratamento de água potável. Né? Só que a ideia era que combateria a malária e tudo mais que pudesse combater. Né? Tanto é que os usos da malária, da cloroquina, eram infinitos naquele momento. Então, já listei aqui 4 medicamentos que eram utilizados, que combatia, né, doenças que combatia a cloroquina. E é bem interessante. Essa ideia de colocar sal, né, no nosso consumo para as pessoas é maravilhoso. Né? E o que acontece? Começa a causar mal isso aí. Né? Então, eu nem digitei. Acabou-se a cloroquina. Isso aí em 1960. A notícia que divulgamos domingo, segundo o qual o ministro da Saúde mandará suspender a distribuição de sal de cloroquinado à população, tão prontamente acabasse os estoques de cloroquina. Causou geral satisfação.
pois muitas pessoas não se habituaram ao paladar do produto e algumas até se queixavam que não se davam bem com a cloroquina. Isso aqui é maravilhoso, né? Ele colocou tanta cloroquina, porque você imagina a quantidade de sal que é produzido por um país inteiro, né? Então, de 1960. As pessoas passavam mal com o sal, né? E aí o governo suspendeu o programa, né? Porque acabou a cloroquina. Então, assim, é muito interessante entender a quantidade de dinheiro que foi gerado para as pessoas que produziam a cloroquina, vendiam a cloroquina e usavam ela como se fosse um coringa, né? Qualquer coisa que você tinha, você podia usar a cloroquina. E olha que legal, não é todo mundo que ficava livre dela. A mononucleose, isso é maravilhoso, eles chamavam de doenças dos jovens, né? Por quê? Porque só jovem que beija, né? Essa é a ideia que se tinha naquela época também. Velho não beija. Né? Então, eles chamavam de doença dos jovens. Então, eu já estou falando aqui de 63, né? A mononucleose. Dessas doenças, conhecida popularmente como fogo selvagem, né? E, de fato, essa doença existe, até hoje é usado esse termo aí, né? O bendigo foliáceo, não sei se falei errado, o pessoal da biologia aí não briguem comigo, e usava, então, teve a cloroquina como um elemento de combate à doença. O artigo publicado pelo Dr. Antônio Monteiro afirma que entrou com forte efeito um remédio famoso para a malária, a cloroquina e as suas variantes. Então, também, quem tinha mononucleose era enxertado com essa cloroquina. Então, aqui já é 1, 2, 3, 4, 5 doenças que a cloroquina poderia causar a cura. Né? E é legal porque os médicos colocavam as dosagens, que não vai dar tempo de fazer isso agora, mas eu tenho, faz parte do texto que eu estou escrevendo aqui, as quantidades cavalares que eram dadas para as crianças, para os adultos, para os enfermos da cloroquina. Né? Esses jornais médicos que eu pesquiso, eles têm toda a quantidade certinha, a discriminação das quantidades, as misturas, que se você pensar hoje, pegar a quantidade que era sugerida, é absurdamente grande, né? Outra coisa que a cloroquina também foi utilizada é combater o lúpus. Já estamos na década de 90. Né? A cloroquina, portanto, continua a ser utilizada para combater outras doenças. Na década de 90, o lúpus também era combatido com o medicamento. Apresentado pelo médico Roger Levy, a cloroquina, associado com a cortisona, era usado para impedir as crises da doença do lúpus. Isso aqui foi feito em 25 de abril de 1994. Então, aqui, o lúpus também era utilizado com a cloroquina. Então, você começa a perceber que esse medicamento, né, hoje que é tão exaltado por muitas pessoas, não é à toa essa exaltação. E aí você vai entender um pouquinho esse processo de exaltação da cloroquina por conta da quantidade de coisas que ela curava. Só que olha que interessante, se na década de 60 era importante, começa novamente aqueles mercados a questionar o uso da cloroquina. E vão falar o seguinte, ó, um drama em vários atos, onde o final remete à primeira cena. Assim, o David Arrow, diretor do Centro de Doenças Tropicais da Universidade Inglesa de Oxford, e autoridade no Mundial em Malária, qualificou a penosa trajetória em busca de uma droga eficaz ao combate à doença. O quinino, que começou a ser utilizado no século XVII e foi abandonado na década de 70, está sendo ressuscitado. Foi isolado no Peru, a partir de uma planta, para enfrentar a resistência desenvolvida pelo Plasmodium falciparum aos antimaláricos sintéticos criados entre as décadas de 40 e 50, como a cloroquina. O que acontece, então? Eles pesquisaram, né, buscaram uma outra faceta da quinina, porque as pessoas começaram a adquirir resistência à cloroquina. Mas também, se você imaginar o quanto você era bombardeado pela cloroquina, principalmente pelo sal de cloroquina, né? Se nós imaginarmos que todo mundo consumia a cloroquina. E percebeu-se, então, na década de 90, que a cloroquina começou a causar resistência, já não tinha mais tanto efeito. E aí, o que eles fizeram? Voltaram a usar o quinino novamente. Buscaram desenvolver um outro medicamento, né? Porque a quinina é natural, a cloroquina ela é sintética. Então, eles voltaram à quinina novamente. Então, vocês entendem que o processo
dos remédios, eles são cíclicos. Eles vão mudando ao longo do tempo. Isso é bem interessante para a gente chegar no contexto atual. Eu fiz aqui uma afronta para os químicos, espero que não tenha nenhum químico aí que vai me odiar, mas, assim, fiz uma pesquisa bem básica, né, da quinina e da cloroquina, porque durante muito tempo associou-se que quinina e cloroquina é a mesma coisa, talvez pelo nome, né, mas aí se você pegar a estrutura da molécula do quinino e da cloroquina, né, vou confessar para vocês que para mim não estou vendo nada demais aqui, para mim é um monte de risco, mas enfim, a pesquisa que eu li, né, pessoas da química que eu conversei, apesar de possuírem os anéis de quinolina em sua estrutura, os demais componentes não têm nenhuma relação com o outro. A única relação da quinina com a cloroquina é que elas tinham êxito, né, no combate à malária. É a única coisa que eles tinham. São dois medicamentos distintos, não tem nenhuma relação. Mas que, durante muito tempo, e hoje, 2020, voltou-se a usar novamente essa relação da quinina e da cloroquina. Mas elas, de fato, não têm nenhuma relação na sua estrutura. Né? São coisas totalmente diferentes. E aqui vem o pulo do gato, pessoal. Aqui vocês começam a fechar. Já estou quase no meu finalmente, tá? Para vocês não ficarem tristes. Que eu acho muito legal, porque o Zika vírus, né, e a AIDS também passaram por esse processo. Tem uma publicação que foi feita no jornal The Guardian, muito famoso, escrito pelo imunologista Wilson Savino, da Oswaldo Cruz, né, da Fundação Oswaldo Cruz, que comparou o estado de desconhecimento do Zika vírus à epidemia da AIDS nos anos 80. Então, quando surge o Zika vírus, que também tem uma relação com o Covid, né, o Ministério da Saúde confirmou a relação entre o Zika e a epidemia da microcefaleia. Né? Começou-se na década nesse período aí, associar o Zika vírus com a microcefaleia. A OMS declarava, então, que a microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré era uma emergência em saúde pública. Os primeiros estudos que buscavam uma relação causal foi feita pelo biólogo Stephen Hare, do Instituto DOR, da pesquisa da Federal do Rio de Janeiro. Seu trabalho demonstrou que o vírus afeta as células nervosas e, após revisão de seus pares, o artigo foi publicado na revista Science. Em uma outra publicação, uma revista chamada Cell Stem Cell, o virologista Hengli Tang, da Universidade de Flórida, também demonstraram o efeito da infecção do Zika vírus nas células neurais. Bem, então, assim, o Zika vírus, quando surge no mundo, ele causa uma comoção. Né? Ninguém conhecia o Zika vírus. E aí eles vão falar que o impacto do Zika vírus foi o mesmo quando descobriu-se a AIDS na década de 80. Né? E começou-se a pesquisar, então, o que é esse Zika vírus, né? Da onde vem, como se reproduz, a sua origem. E olha que interessante. Em maio de 2016, já estamos chegando em 2020, o grupo associado à Hering, essa revista que eu falei para vocês, fez outro pré-print, que seria vamos pensar assim, um início de um artigo científico, que vai ser passado pelos seus pares para serem avaliados, para depois ser publicado, demonstrou que o composto de cloroquina é capaz de inibir a infecção de vários tipos celulares do Zika. Então, olha só, aqui renasce a ideia da cloroquina. Eu não estou falando mais do século XIX, não estou mais falando de 1800, estou falando de 2016. Certo? E aí o que acontece? O Zika vírus também foi, né, segundo essas pessoas, que não é qualquer um que está falando aqui, são revistas científicas de alto renome que vão sugerir o uso da cloroquina para combater o Zika vírus. Então, começa-se a estruturar esse processo. Né? E continuando. Aí nós saímos para o H1N1, que é o mais próximo que nós temos do Covid-19. Durante o estudo feito, né, para uma vacina para o H1N1, foram avaliados e vacinados contra o H1N1 cerca de 1.668 pacientes diagnosticados com artrite reumatoide, espondiloartrites, lúpus eritematoso sistêmico, dermatomicose, doença mista do tecido conectivo, vasculites sistêmicas, esclerose sistêmicas, síndrome de Sjögren
síndrome de antifosfolípide, sei lá dizer essa desgraça aqui, e artrite idiopática juvenil. Cada nome, pelo amor de Deus. Atendidos no ambulatório do Hospital das Clínicas da Unidade Reumatológica Pediátrica do Instituto de Criança da USP. Vocês entenderam o ponto que eu cheguei aqui? Quais eram os principais sintomas de quem tinha H1N1? Se você pegar aí, tá em negrito, você vai ver artrite reumatoide, o lúpus, perdão, né? Lúpus é para outra coisa. O lúpus. Então, se começa a associar o H1N1, né, com algumas doenças. E o que cura o lúpus? A artrite, né? A cloroquina. Começa, então, a pensar. E olha só, ao investigar as causas para essa diferença, os pesquisadores descobriram que isso deve ao efeito dos imunossupressores e os corticoides utilizados na medicação desses pacientes. E que quando esses medicamentos são associados à cloroquina, né, que é o antimalárico, muito usado no tratamento das doenças reumáticas, a resposta imune à vacina por esses pacientes melhora e tende a se normalizar. Então, o estudo vai fazer com que a cloroquina, né, volte novamente para combater o Zika vírus e o H1N1. Eu estou falando de 2016, 4 anos atrás. Então, aqui que a gente começa a entender, meu tempo está bem estourando, então eu vou dar uma corrida aqui, de como isso vai se tornando. E aí chegamos no nosso famosa Covid-19, né? Que é uma doença ainda que estão sendo muito discutido, né? É algo muito real, é muito próximo da gente. E aí você começa a perceber que esses elementos aí, eles começam também a ser disputas. Então eu peguei duas reportagens aqui, bem rapidinho. Uma da Isto É, dia 11 de maio, que fala a combinação da cloroquina seria eficaz contra o Covid-19, diz estudo, e a outro que fala da revista Exame, né, dois dias antes, fala assim, hidrocloroquina não tem benefício no tratamento, diz estudo. Vocês estão entendendo a dificuldade que se tem hoje para trabalhar com esse tipo de informação, né? São duas revistas conhecidas, que têm uma grande quantidade de leitores, e as duas falam justamente coisas contrárias. Tem um estudo que fala que faz bem e o outro que faz mal. Então, compare que nós estamos falando de uma coisa muito mais ampla do que justamente curar, né, se há uma cura ou não. Né? Então, dois elementos distantes que vão falar coisas opostas. E aí minha preocupação é nós, né? Como é que nós ficamos nesse processo, que somos grandes desconhecidos? E aí eu vou falar para vocês bem rapidinho, né? Algumas possíveis soluções. Já que não se acha a cura, né? A cloroquina não faz bem, eu tenho aqui 2 métodos de cura. Primeiro, a solução Trump, que eu já falei para vocês no começo. Peguei uma frase dele aqui, traduzi para o português porcamente, que ele deu uma entrevista no Correio Brasiliense, que foi tirado do Correio Brasiliense, que ele fala o seguinte: eu vejo, o Trump, né? Eu vejo que o desinfetante nocauteia o coronavírus em 1 minuto. Eu não sei como ele viu, mas ele viu. 1 minuto, ele reforça a ideia da durabilidade do desinfetante na morte do coronavírus. Existe uma maneira de fazer algo assim com uma injeção interna, ou quase como uma limpeza? Questionou. Como vocês podem ver, isso entra nos pulmões e tem um efeito enorme. Por isso é interessante verificar. Teríamos que chamar médicos para isso. Ainda bem que ele lembrou que tinha que chamar médico para fazer isso. Mas parece interessante para mim. Então vamos ver. Mas todo o conceito da luz, a maneira como ela mata o novo coronavírus em 1 minuto, é algo muito poderoso. Reparem na afirmação. Ele fala, olha, eu tenho certeza. Né? É o cara que fala com certeza. Para não ficar apenas no território americano, eu trouxe uma solução também muito boa, criada por um pastor aqui famoso no Brasil, que é a solução Valdomiro Santiago. O que ele vai fazer? Ele está vendendo aí uma cura para o coronavírus, né? É uma semente que ele está vendendo, e ele pede um propósito de R$1.000 por cada semente. Durante o vídeo, que ele ficou famoso, ele mostra um suposto exame que comprova que uma pessoa teria se curado da doença após utilizar a semente. O pastor não especifica o nome da planta, mas afirma que após plantada, os dizeres, se tu uma bênção, aparece na planta. E ainda rebate. Mas isso é enganar? Não, você que está enganado, ele fala para o entrevistador.
antes de anunciar o preço das sementes. Vou fazer o propósito de R$1.000 para cada um. E muitos que estão me assistindo também vão fazer R$1.000. Outros vão fazer R$500, de acordo com a sua semeadeira. Isso foi publicado dia 7 de maio de 2020. Então, nós temos aqui como a inconstância, as incertezas, elas são bastante complexas. E aí, esse slide eu coloquei agora há pouco, porque foi notícia feita hoje, né? O nosso presidente, ele falou que vai discutir a ampliação do uso da cloroquina com o nosso ministro da Saúde, né? Foi feita agora pelo site do UOL, no dia 13. Ele fala que vai discutir a ampliação do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19. Mesmo dizendo que a eficácia não foi comprovada, ele afirmou que o uso do medicamento contra o coronavírus tem que ser pensado de forma emergencial, alegando que existem médicos com entendimento de que o uso da cloroquina é adequado. Então, o que ele está fazendo aqui é brincando, né, de maneira geral, com a sorte das doenças. Né? Fala assim, não, eu tenho certeza que isso cura, alguns médicos confirmam que cura, sim, de fato. Como eu falei para vocês durante essa minha fala toda, você vai encontrar opiniões das mais diferentes possíveis. Aqueles que concordam e aqueles que discordam. Aqueles que acham que curam e aqueles que acham que não curam. É por isso que a ciência não é perfeita. E é por isso que a ciência é maravilhosa. Ela tem essas diferenças, ela tem essas questões. Então, a história das doenças, de maneira geral, sempre foi uma história dramática. Sempre teve esses dramas. Né? Cura, isso pode curar, isso pode matar. Né? Se você pegar durante a história das epidemias, a lepra, a peste, a sífilis, o câncer, a AIDS, H1N1, né? A sociedade sempre teve um caminho difícil a percorrer. Né? Fato é que a gente está vivendo uma epidemia muito nova e isso vai causar uma brecha para todo tipo de pessoas, dos mais sensatos aos mais aproveitadores, né? Que usam, que brincam com a doença, que usam ela como um exemplo para ganhar dinheiro, para causar medo, para causar revolta, né? E a ciência fica sempre perdendo em relação a isso. Né? E para finalizar, já estou entrando nos finalmente aqui, é sempre interessante entender esse jogo, então. Né? Que eu acho que da minha fala, o que é mais importante é entender esse jogo que acontece por detrás do processo. Né? Os cientistas que são vistos, né, como setores disciplinares ou institucionais, que estão no campo científico, eles também fazem parte desse jogo. Tem aqueles que são financiados por grandes empresas, grandes corporações de remédio. Nós vimos recentemente que o nosso ministro da Saúde foi trocado por um outro porque ele discordava do presidente. Isso é uma questão política. Se troca o ministro da Saúde, troca as políticas públicas feitas para a saúde. Então, assim, não é simplesmente o médico que está ali, não é simplesmente uma pessoa que está ali. É uma política pública, institucional. Né? E isso reflete em vidas. Né? Pessoas que podem morrer por conta de uma coisa como essa. Né? Portanto, não há um consenso entre os cientistas sobre a epidemia. Você vai encontrar médicos que acham que ela realmente existe, médicos que acham que isso é só uma gripezinha de fato, médicos que acham que isso pode passar, médicos que dizem que vai durar mais tempo, médicos que falam que isso é só a ponta do iceberg, tem outras doenças que estão vindo aí que são muito mais mortais. Então, isso são espaços que abrem ações para atores buscar soluções para a epidemia. Além disso, a gente deve refletir também os ganhos da indústria farmacêutica. Quem ganha com a epidemia? Quem ganha com a saúde? Quem ganha com a doença? Quem ganha com a morte? As políticas públicas, né, hoje em dia no Brasil, municipais, estaduais, federais, estão indo cada um para um lado. Né? O governo federal fala uma coisa, os governos municipais e estaduais estão falando outra coisa, e essa falta de sintonia abre espaços cada vez maiores para as incertezas. Termino minha fala aqui. Vou só terminar para mostrar para vocês aqui algumas referências que eu acho importante, caso vocês queiram. Né? Depois eu mando para vocês pelo Daniel. Né? Eu usei alguns artigos importantes aqui, mas eu acho que a maior questão aqui é justamente as incertezas que faz parte do nosso dia a dia. Termino por aqui e fico aberto, então, às perguntas. Espero que vocês não tenham caído no sono. Ô, Reinaldo, parece que ninguém dormiu, não. Temas atuais, importantíssimos. E foi ótimo ouvir, né, esse histórico da quinina, né?
E realmente, tenho certeza que para a maior parte das pessoas que ouviram, é uma novidade saber que ela foi considerada esse santo remédio, né? Um remédio milagroso durante tanto tempo, né? Durante mais de um século, né? Sim. E ainda é hoje, né? Acabou sendo uma grande aposta, e a gente vê que ali, em alguns momentos, a aposta, ela fez com que houvesse, que aparecesse uma linha muito tênue entre a aposta no remédio que pudesse curar a Covid-19 e a falta de preocupação com as medidas de proteção, né? Então, de uma certa maneira, como a gente viu, né? E você mostrou também na tua fala que isso já aconteceu em outros momentos, né? O que é consenso da comunidade científica é que o isolamento social é importante, né? Na verdade, é a única medida que se sabe que é eficaz até agora, né? E de repente aposta numa coisa requentada, né? Que já foi estudada durante muito tempo ao longo da história, fez com que em alguns momentos, as medidas de prevenção da evolução da pandemia pudessem acabaram sendo deixadas de lado, né? Muito interessante também essa comparação com a gripe espanhola. Você colocou ali que 500 milhões de pessoas, um quarto da população mundial, foi infectada com a gripe espanhola, né? Na Covid, agora, eu tenho visto aí alguns especialistas dizerem que a estimativa está entre 60% e 70% das pessoas do mundo serão infectadas, né? Em virtude de toda a mudança social do mundo e vários outros aspectos, né? Ou seja, a gente tinha um quarto naquela época, com um número de mortes grande, e agora você tem uma projeção de 60% a 70% de pessoas infectadas em todo o mundo, né? O que é muito sério, claro. E muito interessante ver também esses escritos antigos, né? A maneira como eles olhavam para as doenças, né? Como eles retratavam as doenças, né? E daí você deu vários casos ali de remédios à base de cocaína, de heroína, né? Lembrei aqui também da talidomida, não sei se o pessoal conhece a talidomida. Era um remédio usado para enjoos, né? As grávidas usavam para diminuir enjoos, ele causava uma formação fetal, né? Acabou que não é incomum na nossa geração, né? Minha, da maioria dos professores, se encontrar pessoas que nasceram sem braços, sem a perna, com uma formação congênita, em virtude do uso da talidomida, né? Então, o remédio causava uma formação usado pelas grávidas, receitado para o tratamento das grávidas. São outros exemplos, né? Outro exemplo que eu estava pensando aqui é o biotônico, né? Que a gente tomava quando era pequeno, da fome, e tinha mais álcool que cachaça, né? E era uma coisa estranha, surreal. E faz muito tempo, né? Década de 80, década de 90, tinha ainda o, o biotônico, né? E outra coisa que eu lembrei aqui também da tua fala, do sal, né? O sal com quinina. Hoje em dia não, há muito tempo tem um sal iodado, né? Que é um sal Iodado. para prevenção de doenças tireoidianas, né? Uhum. Componentes das moléculas que compõem os hormônios tireoidianos. Então a gente tem esses vários exemplos. Talvez isso não faça mal. Você deu o exemplo da água fluoretada, né? Uhum. Que vem da Sanepar, a água tratada, né? Então talvez isso não faça mal, mas a gente a gente tem uma coisa assim talvez de falta de conhecimento e já uma aposta, né, quase prematura, né, para dizer que algumas doenças vão ser tratadas dessa forma. Bom, só vou dar um recadinho, vou abrir para perguntas, tá, pessoal? Quem quiser, então, colocar perguntas no chat, ou pode se inscrever lá, fala assim, ó, eu quero falar, abre o microfone e fala. Se tiver muita gente interessada, a gente faz uma listinha aqui, tá? Eu vou controlando. E daqui a pouco também vou escrever no chat, fiquem atentos, né? Vou escrever um modelinho para todo mundo preencher o nome, a instituição de origem
e o e-mail para a gente fazer o certificado, tá? Já vou colocar no chat lá, vocês podem colocar. Então, vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Pergunta fácil, hein, gente? O Bruno está comentando que cortaram o álcool e caíram As as vendas. vendas. Uma pergunta, Coisa... Daniel. Manda. Posso fazer? Ô, Gonçalo, tudo bom? Renato. A pergunta é o seguinte, uma consideração sua como historiador. Nós estamos dialogando, dentro da medida do possível, com várias pessoas e todas muito angustiadas. E é normal, que nós somos seres humanos e não passaremos por esse contexto sem angústias. Eu estou recomendando muito àqueles que conseguem ouvir, que conseguem dialogar, olha, leiam a história, se aproximem da história. A história nos fornece parâmetros para nós sabermos o que está ocorrendo e como poderá ser, ou como poderão ser, algumas possíveis saídas. É lógico que o contexto é muito diferente, mas como você disse no início, a história se repete muitas vezes. Talvez muitas vezes como tragédia, como comédia, mas nós temos muitos parâmetros muito parecidos, semelhantes àqueles que nós encontramos no início do século. Então, um amigo, um conhecido, talvez não seja mais tão amigo assim, que ele ficou um pouco bravo, ele falou, Gonçalo, e Deus? Eu falei, eu rezo bastante. Né? A ciência não vai te explicar tudo, a história é uma ciência, ela não vai te explicar tudo. E quando ela não te explica tudo, você reza também, faz parte do processo. Mas a história, eu recomendo, te dá muito parâmetros. Então, como historiador, quais seriam as suas considerações, em quais parâmetros nós poderíamos nos agarrar, ter algumas compreensões dos possíveis processos de saída. O que nós não estamos discutindo adequadamente são as saídas desse processo. O que nós esperamos? Isso vai passar? A história nos dá esse parâmetro. O contexto de saída hoje é muito diferente, porque nós temos uma economia muito mais complexa, nós temos uma sociedade que é muito mais complexa. Como historiador, quais seriam alguns parâmetros que nós poderíamos aqui utilizar? Pergunta que vale 1 milhão, né? Bem, na verdade, assim, o Gonçalo, primeiro que essa pandemia, como eu falei, não é uma coisa nova, mas o que é novo são justamente os processos que utilizados em torno das possíveis soluções, né? Então, se você pensar o caso Brasil à parte, né, a gente está aqui politicamente divididos, né? Isso já vem, não é de hoje, né? A política acabou dividindo as pessoas em lado A e lado B, só que isso se reflete também nas medidas sanitárias. Se você tem aí um presidente que destoa do que está falando o seu ministro da Saúde, o que você faz? Te troca de ministro da Saúde. Né? Então, assim, quando você pega a gripe espanhola lá no século XX, 1919, 18, já se falava de isolamento social. Nossa, a melhor alternativa para amenizar a gripe é ficar isolado. Né? Mas isso foi considerado uma afronta. Você imagina um cidadão, né, ficar em casa isolado. Isso não é coisa de homem. Tem que sair para casa, trabalhar. Foi cogitado isso, os médicos falavam de isolamento social, mas não foi feito. Que enquanto não achar uma cura para essa doença, o isolamento é a única forma de fazer isso. Agora você vai encontrar um processo em que, e aí vem uma questão interessante, né? Politicamente, nós temos aí são falas diferentes, né, que não entram em acordo. Então você vai ter aí políticos que falam A e políticos que falam B. Temos a questão também é importante levar em consideração o impacto econômico disso, né? Porque ficar em casa, não trabalhar e não receber causa também uma preocupação, e isso é altamente claro isso, é importante entender isso também, que e financeiramente causa um impacto, e por isso causa uma tentativa de burlar as prescrições médicas. A gente viu que países que obedeceram essas medidas, que foram políticas públicas eficazes, saíram desse problema. Por que ninguém fala de Portugal na Europa em relação à pandemia?
E Portugal tem um alto número de idosos. Portugal passou isso tranquilamente, né, com poucos casos. Né? Você vai encontrar países que levaram as soluções de manter o isolamento social e bancar por isso, né? Não é só manter em casa, é bancar isso financeiramente também, porque isso é fundamental. Não adianta ficar na minha casa sem receber. Então, os países que tiveram políticas públicas, e aí sim, uma discussão que não era uma discussão a nossa agora, mas aí vem a importância do Estado nesses casos. Né? Todo aquele discurso de Estado mínimo caiu por terra abaixo com a epidemia. O que as pessoas estão buscando é o Estado forte, é o Estado que tem que ajudar, é o Estado que tem que buscar. Para onde as pessoas estão indo? Só agora você me empolgou, Gonçalo. Por que morrer tanta gente nos Estados Unidos? Né? Lá eles não têm plano de saúde, não tem SUS. Muitas pessoas que morreram com a epidemia, os familiares não foram reconhecer os corpos porque teriam que assumir as dívidas dos hospitais. Quem mantém hoje os hospitais funcionando aqui, né, hospitais públicos, né, que é o SUS, que foi tanto mal falado por muitos governantes, por políticos que queriam ganhar a eleição, né, que o Estado mínimo, o Estado tem que ser mínimo, hoje eles estão abrindo as pernas para o Estado ajudá-los. Então, além de ser uma questão de saúde pública, é uma questão política, principalmente, e economicamente, indiretamente. Eu acho que isso tudo, a história já mostrou que essa é a forma. Né? Não tem outra solução. Enquanto não tiver uma cura, que vai sair, pode demorar um pouco mais, vai sair a cura. Né? Um remédio, uma coisa que vai amenizar a doença. Mas aí é a função do Estado. Né? E a gente está percebendo que no Brasil o Estado está alheio ao que está acontecendo. Né? Pelo menos o Estado, quando eu falo governante de maneira geral, federal. Né? Os estados ainda estão se batendo cabeça e estão bancando ainda o isolamento social, mal é mal, cada vez mais afrouxa um pouquinho. Né? Aqui, por acaso, nós temos um médico como prefeito de Londrina, né? Que já é uma coisa, uma vantagem, pelo menos, tem um certo entendimento. Mas você vê que as políticas públicas não são tão boas assim, infelizmente, no Brasil. Perfeito. Bruno, à vontade. Tá ouvindo? Dá para ouvir aí ou não? Dá para ouvir. Estamos ouvindo sem dar. Ah, então melhor ainda, né? Ou não, não sei. Boa noite a todos. Reinaldão, meu querido, primeiramente, meus parabéns. É muito agradável, foi leve sua palestra. Na parte da biologia mesmo, você transitou ali tranquilamente, pode ficar calmo, tranquilo, viu? Não cometeu nenhum desvio. Na química, eu já não sei dizer também a diferença daquelas moléculas ali, não, cara. Não é minha eu pesquisei. Não é minha praia, eu também não sei dizer. Mas, assim, do ponto de vista biológico, foi muito agradável te ouvir falar, do ponto de vista histórico, né? E eu acredito que é um tema muito interessante para esse momento, né? Quando você fala das duas, né? E até mesmo meio que entrando no assunto do que o Gonçalo acabou de perguntar, né? Que a gente aprende com a história e tudo mais, na ciência a gente também tem a ideia, e eu imagino, né, que, cara, na próxima pandemia, não precisa ser a próxima pandemia, vão testar cloroquina de novo, vão testar quinina, vão testar AZT, assim como testa sempre que aparece cada uma dessas doenças, né? Especialmente quando aparecem essas doenças virais. É meio que um desespero, a tentativa de reconhecer alguns mecanismos que já são comprovados, né? Algumas coisas, tipo aquele, vai que dá certo, a gente ganha tempo. Né? Então, em alguns casos é bem sucedido, vide a gripe H1N1, que foi o caso do Tamiflu, né? Que foi bem sucedido, testaram inclusive para essa. Ontem mesmo saiu um estudo, o mais recente da cloroquina, mostrando um estudo bem completo da Academia Americana de Medicina, que assim, gente, ela, em alguns casos, ela traz a propagação de alguns sintomas, mas que efetivamente a redução da taxa de letalidade não era suficiente, vamos dizer assim, não justificava. Né? E isso, a cloroquina em si, quando a gente compara ela, a cloroquina com o quinino, as duas, assim, apesar de a princípio aparecerem como uma alternativa contra a malária, elas têm ações bem diferentes, né? Elas atuam de maneira diferente. A cloroquina, ela altera drasticamente o pH das vesículas de uma célula toda. Então, ela prejudica o vírus, mas também prejudica a célula. Então, os efeitos, a toxicidade da cloroquina, ela é muito grande, né? Ela é muito alta. E é justamente isso, a galera não tem muita ideia das doses, é o que você estava falando, né? De médico que dava dose cavalar, de uma série de outras coisas ali, né? Você falou assim, o que hoje
Pode ser que daqui a alguns anos a gente veja a cloroquina e fale assim, meu, olha que absurdo, alguém já tomou isso, né? Igual a gente estava chocado ali com a heroína, com a cocaína, né? Até 1903 a Coca-Cola tinha 250 miligramas de cocaína, né? E era coisa mais normal. Então, assim, nesses casos, a tendência é que aparecendo novas viroses, surgindo esses saltos de vírus, né? Que se de uma espécie para outra, no desespero, acaba se testando tudo isso. E como você disse mesmo, a gente tem que ter um olhar mais crítico de que tem sempre uma galera que está lucrando. Né? Eu falo assim, aquele filme Contágio mesmo, o cara que faz a propaganda da Forsythia, né? Depois vai preso por fraude e tudo mais, eles acabam, né? Sempre tem alguém que acaba lucrando com isso. E uma situação interessante, só para complementar o que você falou da toxicidade, o AZT, né, na pandemia da AIDS, o AZT era extremamente tóxico e por conta assim, de uma correria com as pesquisas e querendo soltar no mercado para lucrar, para uma série de coisas, eles administravam AZT em doses cavalares. Né? Tem aquele filme de compras Dallas mesmo, excelente, que ele conta uma história verídica de um cara que está na justiça lutando pelo direito de não ser tratado, né? Porque naquele momento ali, na década de 80, morria-se mais rápido quem era tratado com remédio do que quem ficava Deus dará. Então, assim, a tendência é que aparecendo uma próstata, surgindo um nome, e não precisa nem ser pandemia, né? O próprio Zika vírus, um dos exemplos mais recentes que você colocou, aparecendo isso, a galera testa coquetel antirretroviral, remédio de malária, remédio não sei o quê. E a cloroquina em si, não só os seres humanos adquiriram resistência, mas também parte dos parasitas da malária, desde a década de 70, já apresentam resistência. Ou seja, a galera está insistindo em umas coisas meio bizarras. Né? Não é à toa que se vê o povo falando para tomar desinfetante aí, né? Injeção de desinfetante, e a galera segue. Mas, do mais, era só esses complementos, essas considerações. Gostei muito, cara. Tenho muito e, mais uma vez, meus parabéns aí, meu querido. Obrigado, Bruno. Na verdade, assim, eu acho que, assim, eu agradeço a sua fala, e eu acho que essa questão do medicamento, essa questão da busca por medicamentos, essa busca desenfreada que os americanos estão abrindo frente, né, com cloroquina, né, até, se eu não me engano, aquela FDA, que é a empresa que regula os medicamentos nos Estados Unidos, lá, liberou, falou, não, pode pesquisar. Isso pode ser uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo, né? Porque se imagina os americanos tendo o controle de uma possível cura, né? E que isso pode gerar financeiramente para eles. E outra coisa que eu acho importante nessa tua fala, que eu acho muito legal, ontem eu estava ouvindo um documentário na CNN, que eles estavam explicando, né, por que o uso desses medicamentos que já existem, e é justamente o que você falou. Para testar um medicamento hoje, um novo medicamento, demora cerca de 10 anos, né? Então é mais fácil pegar um que já se conhece, já tem tudo mapeado, e tentar ver se ele é eficaz, né? Do que esperar 10 anos, né? Nesse meio tempo, quantos já não morreram nesse período, né? A vacina e o medicamento em si, né, cara, para testar de maneira assim, respeitando todos os protocolos, vai muito tempo. Então, assim, em alguns casos, a vacina descobrir não é o mais trabalhoso, né? É todo o protocolo de testes e refazer isso numa sequência. Quando fala para algumas pessoas que a vacina do Covid pode sair em 1 ano, no mínimo, né? Mas a previsão é de mais ou menos 18 meses, algumas pessoas falam assim, isso é demorado. Gente, o recorde, a vacina mais rápida da história, que começou do zero até hoje, é 4 anos, que é de cachumba. Em segundo lugar é de sarampo, que é 10 anos, né? Então, assim, cara, demora muito tempo. Então, assim, os remédios também, então, eles vão testando, é justamente isso. Testa, vê aqui, vai que isso funciona. Vai que dá certo. Né? Vai que isso, não que cure, mas que, de repente, que isso ajude. Né? Então, acho que é mais nessas medidas, assim, de tentar ganhar tempo, né? Porque protocolo, para você obedecer os protocolos da FDA, né, as coisas que o próprio CDC impõe e tudo mais, quando eles começam isso, eles restringem, né, os laboratórios. Né, o Estados Unidos, ele chefia que fala assim, não é simplesmente, eu aqui quero pesquisar isso. Não, você tem que ter uma autorização. Sim. Então, por isso que é importante entender que também a prática da doença torna-se um controle social, porque quem tem o acesso, né? Porque se você pega, por exemplo, os chineses, se eu falar besteira, vocês me corrijam, eles foram os primeiros a mapear o Covid e espalharam isso para os laboratórios, né? Eles poderiam muito bem ter guardado isso para eles, essa informação, por exemplo, cada um se vira.
Então, esse quiprocó que acontece isso é importante, né? Então, assim, até que ponto essa doença também não vai gerar uma série de outros problemas financeiros, econômicos, quem vai ter acesso, quem vai poder ter acesso ao medicamento, países que não gostam de mim não vai ter acesso, torna-se uma coisa muito maior, né? A gente já viu isso acontecer em outros momentos. Com certeza. Né? E concordo contigo, a saída é o isolamento. Né? Isolamento, não tem outro, né? Não tem como. Perfeito, Bruno. Boa. Como sempre. Como sempre. É interessante, você me falou ali, você estava falando, me fez lembrar, não estava falando de... Eu trabalhei na época, uma determinada época no laboratório, né, de análises clínicas, e quando alguém sofria algum acidente de trabalho, né, nas análises clínicas, se perfurar com uma agulha, com vidro contaminado, algo assim, né? E daí tinha que fazer preencher uma série de protocolos lá, né, de segurança e tal, e tinha que tomar AZT. Mesmo que a pessoa, o doador do sangue não tivesse nenhuma doença e tal, tinha que tomar AZT. E aí o pessoal até, às vezes, omitia, se furava com a agulha e não falava nada, porque sabia que ia tomar AZT ia passar mal pra caramba, né? Porque, assim, há um certo risco daquele sangue que você, ou aquele fluido biológico com o qual você se contaminou, ter HIV, né? Mas o risco era pequeno, então a pessoa resolvia correr o risco do que tomar e ter certeza que ia passar muito mal com a AZT, né? Eu lembro que uma vez eu me perfuraram com uma agulha. Eu tava, uma moça enfermeira estava resolvendo andar com a agulha, assim, na sala de coleta, e eu tava passando, ela, puf, enfiou a agulha no meu braço. Nossa, ela quase morreu de susto, né? Eu também, né? Aí fui conversar com o dono do laboratório, que era farmacêutico, né? Aí o cara, ô Daniel, o que era lá o sangue? É uma criança, tá 4 anos, não sei o que, né? Eu fiquei calmo que era uma criança, né? E daí ela, daí eu falei, daí é que faço, né? Ah, não tem problema não, fica tranquilo, né? Na hora você fica meio assim, pô, ainda bem que eu não vou ter que tomar AZT, mas, pô, e se essa criança tiver alguma coisa, né? E a única coisa assim preocupante era o HIV mesmo, o resto tipo, não era tanto, né? Hepatite você nem ficava tão preocupado, né? Assim, embora seja grave. Mas, assim, uma vez, só para ilustrar também, um outro rapaz se cortou com fluido de um cara que era presidiário e tal. Aí ele ficou preocupado, tal, porque o cara fazia uso de droga, né, tal. Aí tiveram que fazer uma série de exames, tal. Então, tem uma série de... E o pessoal, lembra que o pessoal evitava bastante tomar AZT, assim, tipo, porque omitia os acidentes para não passar mal, tomando AZT, né? Pessoal, mais alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa? Eu não sei se eu... Oi, Daniel. Boa noite. Boa noite, Kátia, pessoal. boa noite, boa tarde. Tudo bem? Eu quero fazer um comentário, Daniel. Fica à vontade, Kátia. Aqui cortou um pouquinho para mim, então acho que é por isso que eu demorei para responder. Rinaldo, parabéns pela sua fala. Eu adorei te ouvir. Como aprendi e me senti realmente numa aula de história. Você me fez pensar muitas coisas. E um ponto, assim, que eu achei formidável foi essa cronologia, né, que você trouxe ali de 1800, 1900, até chegar aí aos nossos 2020. E como, né, o Gonçalo falou umas coisas tão interessantes ali, né, que é buscar entendimento, vá para a história, né? O absurdo de se usar cocaína e heroína, e isso ser dado até para criança. E depois você fechar com o absurdo, né, de uma injeção de desinfetante ou uma cura milagrosa, eu fico imaginando, né, daqui pelo menos mais meio século, que tipo de criatividade que o ser humano vai ter. Então, assim, isso
explica para a gente muita coisa e faz a gente compreender o porquê que hoje também a gente tem um festival de fake news, porque o tipo de informação que era disseminada é muito impressionante, né, de como que as pessoas tinham um entendimento. E outra coisa que eu achei super legal aí, do jeito que você traçou a sua fala para a gente, foi atualizar, né, com esses trechos de jornais, porque desde aí, né, do que a gente conhece das publicações, por exemplo, para a gente, a dinâmica se comporta do mesmo jeito, né? É a pessoa ali defendendo sempre o teu interesse, independente se isso vai fazer bem ou não. E uma coisa que me deixou muito assustada foi essa questão do sal, da cloroquina, né? A população usou por um tempo, e eu fiquei pensando, né? Eu acho que todos nós que estamos aqui, os nossos avós, né? Talvez bisavós, viram desculpa a palavra aqui, gente, esse inferno, né? Tiveram que tomar isso contra gosto, né? Sei lá, saiu de uma cabeça de uma pessoa que parece que só tinha interesse econômico, né? Quase nada parecido com os dias de hoje. Então, Rinaldo, parabéns aí, você esclareceu muita coisa para a gente com a sua fala hoje e nos fez pensar muito. Então, muito obrigado aí pela sua fala, tá? Imagina, Kátia, eu agradeço, é sempre gostoso conversar. E eu gosto de falar demais, então, assim, tiver uma oportunidade para deixar eu falar, eu falo mesmo. Mas, assim, acho que a ideia da história, né, infelizmente, a gente ainda ouve falar muito mal dela, é lembrar aquilo que as pessoas tentaram esquecer ao longo do tempo. Eu acho importante essas epidemias que a gente está vivendo hoje, a gente fala, é a primeira vez que acontece na história. Não, não é a primeira vez que acontece na história, não é a primeira vez que acontece tragédias, mortes, que o descaso mata mais do que a doença. Então, isso, assim, é uma coisa que vai sempre se repetindo, né? Infelizmente, né, nem todo mundo ouve o que a gente fala, né? Eu falo a gente, eu digo assim, os pesquisadores, de maneira geral, né? Os cientistas, aquelas pessoas que se dedicam a fazer isso. Né? Quando você vê, por exemplo, um Trump falando para você injetar desinfetante, não é o Zé Mané da esquina, né? É um presidente eleito ali, por bem ou por mal, de uma nação rica que tem controle de boa parte da economia mundial. Né? Isso causa muito problema. Quando você tem um presidente no Brasil hoje, né, que fala que isso não é tão mal, ou usa aquela frase célebre, né? E daí? Né? Eu sou Messias, mas não posso fazer nada. É uma questão política, a saúde é uma questão política, pública, e o que a gente percebe novamente, reforçando o que eu falei, é a importância do Estado. Né? O Estado mínimo não funciona em questões como essa. Isso provou muito claramente que as epidemias elas só podem ser superadas com a ajuda do Estado. Né? Um Estado que seja, de fato, que olhe para as pessoas, né? E não para a economia. Como ele falou a frase, a economia está na UTI. Né? O problema é que as pessoas elas não têm nem UTI para ficar. Isso é o grande mal de um governo que olha para as pessoas como se fosse simplesmente números. Perfeito. Totalmente de acordo aí com tudo. Bom, Kátia, obrigado pela fala, pela participação. Reinaldo, já que... Alguém tem mais alguma coisa para perguntar, pessoal? Se ninguém tiver, eu tenho. Não? Bom, Reinaldo, estava pensando aqui, né? Pegando o que a Kátia falou, que relembrou, né, da tua palestra, que é a questão do sal cloroquinado, né? Então as pessoas meio que seriam obrigadas, porque talvez não sei se teria alternativa, né, a comer um sal com a quinina, ou seja, tomar quinina, né? Uhum. Então, assim, eu trazer um paralelo, estava pensando aqui que isso poderia ser comparado de uma certa forma, e daí você me corrija os erros conceituais que eu possa cometer, com a revolta da vacina, né? E as pessoas eram obrigadas a ser vacinadas. Só que daí você tem, talvez não na época, porque era uma ciência em construção também, a vacina, né? Porque era a vacina da varíola, se não me engano. Se não me engano, foi a primeira vacina que existiu. Uhum. E
em larga escala aplicada, né, a vacina. Tanto é que a varíola hoje em dia é considerada uma doença erradicada da humanidade. Posso estar errado em alguns conceitos aí, os outros professores de biologia também, se quiserem me ajudar nessas questões conceituais, né? Mas, para trazer um paralelo, né, o lance é o seguinte, as pessoas eram obrigadas também a tomar a vacina, assim como poderiam ser obrigadas a tomar a quinina, né? Mas, num ponto, você tem algo que, sendo uma ciência em construção, que se tem que talvez não se teria certeza se realmente funcionaria, que é a vacina. No outro, não se tinha certeza também, mas alguns assumiam isso como certeza, que era a quinina, que funcionaria ou não. É claro que são duas funções diferentes, né? Uma é um medicamento, a outra é uma vacina. Mas é interessante essa comparação, né? Já que parece que a essência da obrigação é a mesma, né? Só que uma hoje a gente sabe que tá certo, mas talvez na época não, né? Não, é muito legal isso que você falou. Porque começa uma coisa mais ampla, né? É a questão do domínio do corpo. Né? O corpo torna-se uma propriedade do Estado. Já imaginou isso? Porque o Estado pode fazer do seu corpo o que bem quiser. Não, que horror isso, meu Deus! Mas não é, Kátia, o Estado hoje, em alguns estados que tem pena de morte, o Estado vai falar, você não pode mais viver aqui, vamos te matar. O Estado é a única órgão, instituição que pode andar armada legalmente e tirar uma vida, legalmente. Então, assim, a gente dá para o Estado esse poder, que a gente parece que não percebe, mas o Estado tem esse poder de matar, de andar armado, de te deixar preso em determinados períodos. Né? É o Estado que faz isso, esse controle. Mas quando você fala da revolta da vacina, o Daniel, é bem interessante, porque a revolta da vacina também causou isso. E mais, porque, na verdade, quando foi criada a vacina, né, eles tinham a ideia de... Isso, Paulo, o Cipriano. Pensem só, a população que mais tinha chance de ser contaminada eram os pobres. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, quando surge a revolta da vacina, quando as pessoas são empurradas para os morros, por um processo chamado de higienização, né, vai limpando a orla do Rio de Janeiro e vai jogando as pessoas pobres, as que são indesejadas, para a margem da sociedade. E aí vão surgir os morros cariocas. Esse processo de higienização é bem interessante. Eu sempre falo para os meus alunos, como é que chama a avenida mais importante de Londrina? É a Higienópolis, é a cidade higienizada, né, a cidade onde teve a limpeza. Então você leva as pessoas para o morro. E ali, quando as pessoas viram aquelas pessoas entrando com tudo de branco, né, com uma agulha na mão, sem conhecer o que estava sendo feito ali, né, causou revolta. Eles achavam que era uma medida para matar os pobres mesmo, era uma vacina que ia matar os pobres e que ia exterminar tudo, limpando de vez a população mais carente da sociedade do Rio de Janeiro. Então isso gerou muita revolta, até porque, né, o saber médico nunca entrou nesses locais, a não ser para coisas mais pontuais. Então essa revolta da vacina é bem interessante, essa comparação que você faz, e eu acho que o que tem em comum justamente é a ideia do Estado e o controle do corpo, né? Seja o flúor na água que você toma, a água que você bebe na sua torneira, seja a vacina que você toma no posto de saúde, né? Ou seja o sal cloroquinado, é o Estado controlando isso, né? Quem não tem acesso financeiro aí a outras opções, não tem o que fazer. Né? Você é obrigado a tomar a água com flúor, hoje o sal com iodo, ou tomar a água que tem o sal com cloroquina, ou tomar as vacinas que o Estado torna obrigatório. Porque também tem outro processo, né? A vacinação hoje no Brasil, ela é uma mediação também, né? Se você não consegue matricular teu filho numa escola se não for vacinado. É um controle também social muito grande em relação a isso. Aí eu volto à ideia do controle do corpo, né? Claro que eu posso exagerar um pouquinho, porque é bem gostoso exagerar, mas acaba o Estado sim sendo o controle do corpo, né? Do teu corpo físico, né? Por conta da ideia do controle social, das medidas públicas, das medidas punitivas, das medidas avaliativas, isso tudo faz parte da ideia de exercer isso, né? A Tânia também comentou bem isso, né? É óbvio que tem. Deixa eu só ler o que ela escreveu aqui completo, que eu só vi uma partinha ali, que é justamente esse processo. Ela fala assim que o estado de exceção pode legitimar o domínio sobre os corpos. É um exemplo evidente em regimes ditatoriais, né, ou governos totalitários. Ah, perdão, é o Max escrevendo na Tânia. Desculpa, Tânia. Desculpa, Max, também, né? Os dois estão participando juntos ali.
Mas é perfeito, Max. Esse processo aí é uma coisa interessantíssima. É claro que, né, os governos mais democráticos não usam a bel prazer esse poder que ele tem, mas mesmo assim o Estado tem esse poder, né? O Estado que declara a pena de morte, ele pode tirar você da sua vida, ele tira a sua vida. Pensando isso, o Estado tem esse controle, sim. Ele pode te marginalizar, ele pode te matar, caso o Estado assim o ache, né? É feio falar isso, né? Mas infelizmente, é isso. Nu e cruamente, o Estado tem esse poder. Isso vem lá do iluminismo, né? Vem até antes, mas o iluminismo vai legitimar isso através das constituições, das leis. Perfeito. E de uma certa forma também, Reinaldo, colocando nessa visão que você explicitou, né, que é o domínio do corpo, né, pelo Estado, ou como o Marx colocou, que o Estado entende o corpo das pessoas como uma extensão do Estado, né, há uma linha muito tênue também no exagero que as pessoas às vezes cometem, a gente está vendo alguns agora, por exemplo, né, em defender as liberdades individuais, né, em detrimento da proteção e da saúde coletiva, né, de uma certa forma, né. Então, você vê, por exemplo, em alguns estados, a obrigatoriedade de usar máscaras, né, em eventos coletivos, né. Algumas pessoas gostam sempre de ficar citando o artigo 5º da Constituição, que só decoraram esse, né, dizendo que tem liberdade de ir e vir e não sei o que e tal. Então, fica ali uma linha muito tênue, né, nessa visão de até onde o Estado vai nesse domínio, né, nessa interferência, e até onde realmente o Estado deixa de respeitar as liberdades individuais, né, e tudo mais. Mas eu acho que sempre a gente tem que pensar naquilo que pode ser, né, talvez o tiro de misericórdia, vamos dizer assim, aquilo que define, né, o que poderia ser o certo ou errado, aquilo que é a proteção da saúde coletiva, né? No caso da revolta da vacina, tem toda uma série de coisas sociológicas, né, envolvidas, né, como você colocou também, mas a obrigatoriedade talvez tinha o objetivo da saúde coletiva, né? É como a vacina hoje em dia, né? A vacina hoje em dia, você não só se protege tomando a vacina, você protege, você ajuda a criar uma barreira de proteção da população, né? Então, é uma linha muito tênue, até onde vão as liberdades individuais, até onde vai, né, o Estado, de forma coletiva com as pessoas, né? Essa é uma discussão bem interessante, porque a ideia do artigo 5º aí, que é muito utilizado, é a pessoa que você falou mesmo, não sai do 5º artigo, né? A ideia é que você tem a liberdade desde que não fere o outro, né? Então, quando se fala de políticas públicas, você não pode pensar no individual, né? Isso é a base da política, né? Quando você elege um governante, por exemplo, ele está representando uma quantidade de pessoas. Eu sempre falo, as pessoas têm uma noção de política muito, muito, muito pobre, no sentido que quando, por exemplo, o partido A e o partido B disputam uma eleição, quando o partido A ganha a eleição, ele não mais representa o partido A, ele representa o país na qual ele está governando, né? O estado, ou a cidade que ele governa. Mas a gente tem no Brasil uma política muito, muito mesquinha, né? Que a pessoa governa por um partido X e ela continua governando para aquele partido só. E as outras pessoas que se lasquem. Então, política teria que ser assim, né? A pessoa governa, no caso, seja no país, um estado, uma cidade, governa para aquelas pessoas, independente de que votou nelas ou não. Então, essas políticas públicas são essenciais. E quando você trabalha com esse individualismo burro, né, que acha que isso não existe, que não tem problema nenhum, é fruto também de uma eu não sei se eu posso falar que o mundo todo, né, está nesse processo de descrença da ciência, né, porque aquilo que a ciência fala não tem legitimidade, mas aquilo que o Joãozinho fala, aquilo que você recebeu no WhatsApp tem importância. Isso é preocupante, né? Eu acho que nunca, né, eu falo assim, né, eu falo para os alunos, na época que eu era estudante, faz algum tempinho, ninguém acreditaria, por exemplo, que a Terra era plana. Passava jamais passaria na cabeça que a Terra seria plana, ou que a vacina matava.
né? Eu falava para eles, ó, na minha época o conhecimento está estourando, porque na minha época o átomo era a menor partícula do mundo, né? Hoje já não é mais, quer dizer, a ciência avançou. Aí eu vejo hoje os meus filhos estão vivendo uma época em que falam que a Terra é plana, que a vacina mata. Então, assim, é algo bastante complexo, né? E não é uma coisa que vem apenas do Brasil. Né? Então, essas individualidades, que na verdade são mais egoísmos, né? Que as pessoas têm as suas próprias crenças e acham que isso é a verdade absoluta. E a gente não está falando de crença aqui, de achismo, a gente está falando baseado em ciência. Lembrando, a ciência também erra. Né? Ela cometeu a própria ciência no século XVI falava que ela era plana, ou que o Sol girava em torno da Terra. Ela evoluiu. Né? Então a gente está falando aqui baseado em ciência. O problema é quando vocês falam baseado em achismo, né? Ou baseado em fake news. E elas, infelizmente, elas têm mais voz do que a gente. É uma coisa que eu sempre falo, eu falo bastante isso nas conversas que eu tenho, nas palestras que a gente faz aí, o CPEC, o Max está aí me ouvindo, não deixa eu mentir. A gente sempre fala nisso, né? O problema que essas fake news têm, porque elas atingem uma população que a ciência não conseguiu atingir ainda. As pessoas mais simples, né? Eu acho que elas não conseguem ser atingidas por um cientista. A gente não soube ainda como chegar nessas pessoas mais simples e fazer com que elas entendam conceitos complexos de maneira mais simples. Coisa, por exemplo, que um meme faz com a pessoa. Né? Eu acho que a gente tem um desafio muito grande, é chegar nas pessoas, que a gente perdeu esse espaço. Né? Hoje a ciência disputa um lugar com o WhatsApp, o tiozão do WhatsApp lá, ele tem mais verdade do que um cientista. Eu acho que a gente faltou a dose, a gente não conseguiu chegar nas pessoas. Eu acho que é culpa da ciência também, viu? Ela acabou ficando num pedestal, a universidade se colocou num pedestal, longe da sociedade, e ela está lá apenas porque ela domina o saber. Eu acho que a gente também perdeu a mão um pouco nisso. Né? Eu digo a gente, eu falo cientistas de maneira geral, que eu acho que a gente tem muito, a gente esqueceu esse fenômeno aí, deixou para trás e eles tomaram conta. Né? E para tirar agora o lugar deles de fala vai ser muito difícil. Muito bem. Pessoal, mais alguém quer perguntar? Quer comentar algo? Ninguém? Reinaldo, mais alguma colocação? Eu só queria agradecer, né, essa oportunidade de falar com vocês. Hoje foi um dia bastante produtivo, a gente teve reunião de manhã, reunião à tarde, agora à noite essa fala, mas assim, eu até falei hoje com a Lu, falei assim, a parte mais gostosa do meu dia é esse momento aqui de partilhar, de conversar, que é onde justamente a gente se faz professor, né? E a gente é professor 24 horas por dia e isso é uma oportunidade de ouro. Então aqui não é nenhum trabalho, nem um prazer ouvir vocês, conversar com vocês, falar um pouquinho. Então, só quero agradecer essa oportunidade. E se tiver outra, você pode contar comigo, Daniel, que eu estou aqui para ajudar no que for possível. Valeu, obrigado, Reinaldo. A gente agradece, né, os professores da biologia, da licenciatura, né, no qual o colegiado que você faz parte também, e os alunos. Te agradece pela tua fala, pela tua disponibilidade, né, por preparar, por pesquisar e trazer tanta informação nova para a gente, né. Acho que para a gente, sim, é sempre um prazer, uma renovação dos nossos interesses científicos, né, quando a gente ouve alguém de outra área, né, falar, mostrar um método científico da área que a gente não domina, não conhece, né. Então, esse tipo de coisa é sempre interessantíssima, né, para todos nós. Queria agradecer também para quem participou, para quem esteve presente, para quem ouviu, para quem falou, para quem perguntou, tá? Muito obrigado mesmo, a participação de vocês é salutar, é indispensável, é realmente de grande valia. Quero pedir também para os colegas, para os alunos, né, divulguem para os seus colegas, né, mandem nos grupos de WhatsApp, compartilhem nas redes sociais, por favor, façam propaganda para os colegas, né, porque sempre nas quartas-feiras, até quando a gente conseguir, não sei até quando a gente vai conseguir, vamos ter essa disponibilidade, né, a gente vai continuar fazendo esses encontros, né, que são essas aulas, essas palestras, essas falas, né, com temas livres, os professores escolhem os temas, né,
Não necessariamente, até agora, os 4 temas que a gente teve até agora, de uma certa forma, estavam relacionados à pandemia, mas não necessariamente estarão, né? Então, a gente, os temas são livres, tá? Então, vocês aqui podem, por favor, divulguem para seus colegas, fiquem à vontade para divulgar. Se todo mundo, quem esqueceu, vou relembrar aqui, coloca o nome no chat, com e-mail, para ser essa lista, será a lista de chamada, tá? E a gente se vê na quarta que vem, com outro tema, então ao longo da semana a gente vai divulgando, certo? E, Reinaldo, mais uma vez, obrigado, tá? Já que você está se colocando disponível novamente, né, quem sabe, não na semana que vem, mas quem sabe numa próxima a gente vai contar com você sim. Pode contar. Legal, obrigado, gente. Então, um abraço para todo mundo, uma boa noite de quarta-feira, um bom restinho de semana, e a gente vai se vendo e vai se falando. Fiquem bem aí, fiquem em casa, se cuidem de vocês, das suas famílias. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Reinaldo. Até mais. Tchau, obrigado, gente. Até mais.